Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira. Eu sou André Espírito Santo, eu vou ser a host desse episódio. Eu quero agradecer ao David e ao André por esse convite e eu prometo para vocês, vai ser incrível. Não é à toa, vocês logo vão saber quem são os meus convidados. Mas antes disso, eu quero fazer um lembrete para você que assiste a gente aqui no canal. YouTube, Instagram, LinkedIn são as nossas principais redes e não esquecendo também do TikTok. Nós somos super conectados. Você pode também ouvir o Podcast Log nos principais streamings de podcast. Então, Spotify, Amazon, Apple. Fiquem conectados, curtam, comentem e compartilhem com os seus colegas, os profissionais de logística. Assim a gente pode levar esse conteúdo para mais pessoas e criar uma rede de networking muito sólida dentro desse assunto que é tão interessante. Eu queria começar agradecendo esse episódio ao grupo Painel Logístico, que a realização desses episódios, desse podcast, são possíveis por conta do grupo Painel Logístico. Agradecendo a eles e também aos nossos patrocinadores. A GPS Divisão Logística, operador logístico do maior grupo de multisserviços do Brasil. A W3, a Bertolini, a Brix Logistics, a ID Logistics, Emplaca, Uma, Binswanger Brasil, Sompo e CHEP. Muito obrigada e vamos para o nosso episódio. Hoje eu quero apresentar para vocês duas pessoas incríveis do nosso setor de logística. Um deles é o Jackson Pires, que é o diretor comercial da Bertolini Sistemas de Armazenagem. Jackson, seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado ao Grupo Painel Logístico pelo convite. Espero que a gente tenhamos alguns minutos aqui de uma conversa fluida a respeito de logística. Com certeza. E o outro é o Adrian Moraes. Ele é Fulfillment Excellence PM na Amazon Brasil. Acertei, não foi, Adrian? Acertou, Andréia. Muito obrigado pelo convite, obrigado ao Painel Logístico. Uma honra estar aqui, poder dividir um pouquinho com vocês aí a experiência e contar um pouco sobre o setor de logística. Mas eu quero começar esse programa, quero que as pessoas conheçam vocês. Né? Eu quero, com certeza, vocês são muito conhecidos, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais. Queria que vocês contassem como começaram a trajetória na logística, se sempre foi como logística ou como eu já ouvi num episódio anterior nosso, né? Às vezes o profissional de logística, ele cai na logística. Queria que vocês começassem contando como é que foi o início de carreira de vocês. Começa, Jackson, conta pra gente. Vamos lá. A gente, esse ano completa 25 anos de carreira, André. E, historicamente, os 20 anos dedicados à área de tecnologia para a indústria. E caí na logística no ano de 2022, a convite da Bertolini, cuidando da área comercial da Bertolini para a América do Sul. Tem sido um aprendizado fantástico, porque me permitiu, como profissional, me desafiar em um novo segmento, conhecer o segmento de maneira técnica através de especialistas. A Bertolini tem grandes especialistas que me ajudam e eu sugo deles esse conhecimento diário. Então tem sido um grande aprendizado para mim nos últimos 3 anos e, obviamente, sobretudo, trazer a tecnologia para o setor de logística, especificamente no nosso caso da intralogística, né? E tem sido um desafio bastante interessante os últimos 3 anos da minha carreira, bastante desafiador. Adrian, conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi a sua trajetória? Legal. Bom, eu também caí na logística, né? Comecei na logística com 18 anos, assim que eu ingressei na faculdade. Ingressei no CDA, que era o Centro de Distribuição da Anhanguera do Carrefour, né? Então já ingressei no varejo. Foi meu primeiro estágio e o primeiro estágio foi na logística. De lá para cá foram 22 anos no mercado de logística, tendo passado por empresas como DHL, Kuehne+Nagel, Columbia, Intercom e agora na Amazon. Durante essa trajetória, né, tive a oportunidade de ver diversos mercados, né, tanto como operador logístico, que foi grande parte da minha carreira. Então um pouco mais de 10 anos da minha carreira foi em operadores logísticos, onde eu tive a oportunidade de conhecer diferentes segmentos do mercado: consumo, varejo, né, moda, luxo, e crescendo um pouquinho nesse mercado, entendendo como que funciona, né, a logística, principalmente no Brasil, com um desafio enorme que a gente tem, tanto de malha, questão tributária,
E tendo a experiência tanto no back-office, né, fazendo gestão de projetos, gestão de sistemas de qualidade, assim como operações também, né? Então, eu geri algumas operações ao longo da minha vida e agora na Amazon responsável pelo projeto de fulfillment, né, onde a gente trabalha muito em expansão aí da nossa network no Brasil. Agora, os dois falaram em tecnologia e eu fiquei muito curiosa. Tem uma sinergia muito grande, né? Logística, tecnologia, para novas tendências, para lançar mesmo boas práticas e tecnologia, aquilo que movimenta mesmo a solução logística. Como tem uma sinergia das duas soluções? No caso, o Bertolini são os sistemas de armazenagem, né? E você está na área de fulfillment. Como tem uma sinergia de tecnologia, sistemas de armazenagem, o fulfillment? Dá para vocês explicarem um pouco disso para a gente? Com certeza. Vou falar um pouquinho, depois eu passo a bola para o vontade. Jackson aqui. Bom, quando a gente fala um pouco de sistema de armazenagem, a gente tem um desafio gigantesco que é entender qual que é a dimensão para isso, né? Então, vou dar um exemplo na Amazon, a gente tem uma sortabilidade, né, um sortability de produtos gigantescos, né? A gente, hoje na nossa plataforma são mais de 153 milhões de produtos, né, à disposição dos consumidores, e esses produtos precisam de diferentes tipos de armazenagem, né? Para que a gente consiga, né, viabilizar isso, ou seja, que esses produtos estejam liberados no tempo correto, para que eu possa fazer o fulfillment, eu possa atender meu cliente final, a gente depende muito de uma tecnologia de armazenagem adequada para isso, né? Uma tecnologia de sistemas que conversem com a nossa tecnologia. Então, aqui a gente está falando não só da tecnologia de produção para o sistema de armazenagem mais adequado para aquele centro de distribuição, para aquele tipo de fulfillment, assim como a tecnologia que vai conversar com tudo aquilo de movimentação de produto que eu preciso fazer. Então, hoje a Amazon, né, tem uma tecnologia, uma vasta tecnologia globalmente, e a gente consegue conectar essa tecnologia aos modelos de armazenagem, por exemplo, que a Bertolini oferece para o mercado, né, e a gente tem feito parcerias aí em grandes projetos, para que a gente consiga ter um fulfillment rápido, um fulfillment preciso e consiga atender o cliente no tempo certo, né, e com o custo adequado também. Quando nós falamos de tecnologia, o assunto é bastante abrangente, né? Nós vamos Exato. dedicar um podcast sim. exclusivo para isso, né? Eu acredito, sobretudo, que a tecnologia aliada à intralogística, e quando eu falo intralogística, porque nós da Bertolini estamos focados em sistemas de armazenagem que faz a parte interna da logística, né? Se nós falarmos de logística de maneira mais abrangente, nós entraremos no transporte, etc., que fazem parte do ecossistema completo. Mas olhando para a intralogística especificamente, né? Não há como desassociar projetos automatizados com tecnologia apropriada, projetos que envolvam tendências de inteligência artificial. Tudo isso faz parte de um portfólio que a Bertolini vem desenvolvendo ao longo dos anos, vem se aperfeiçoando. O sistema de armazenagem, existem diversos tipos de sistemas de armazenagem, né? Dos mais básicos, onde a tecnologia está mais aplicada ao processo produtivo daquele produto, aos mais avançados, em que o próprio sistema de armazenagem tem tecnologia embarcada. E a Bertolini permeia todo esse processo, né? Com áreas de P&D, com engenheiros especialistas. A área de automação da Bertolini é uma das maiores da companhia, que entrega valor agregado. Então, eu costumo dizer que entre a compra feita em um sistema, por exemplo, pelo aplicativo da Amazon, quando um consumidor faz uma compra até a entrega, existe um hiato. E aquele hiato é preenchido por dezenas de profissionais, centenas de milhares de profissionais que garantem aquela entrega no prazo que o consumidor comprou. Aquele processo precisa ter tecnologia, né? Senão não entregaríamos no mesmo dia, no dia seguinte. Exato. Os produtos não seriam armazenados como são hoje, né? Com grande densidade, em grandes CDs, né? A Amazon, por exemplo, tem um dos maiores CDs do Brasil, se não o maior, né? Lá em Cajamar. Né? Exato. E a granularidade dos produtos também, né? Quando a gente fala de sistema de armazenagem, a gente leva em consideração a granularidade daquele sortimento de produtos, e como que a tecnologia precisa conversar com isso para que eu consiga dimensionar da forma adequada, que eu consiga empregar a tecnologia dentro da armazenagem e fazer com que aquela operação seja eficiente, né? Senão vira apenas um estoque, e acho que não é essa a ideia, né? Quando a gente fala de fulfillment, a gente tem que ter uma armazenagem bastante inteligente aí. Isso aí. Olha,
dá para a gente fazer até um retrospecto aqui, né? Porque intralogística, eu lembro quando o termo intralogística começou a ser usado, né, pelos profissionais de logística. Como eu falei para vocês aqui no nosso bastidor, eu sou uma jornalista especializada no setor, então eu vi introdução de vários termos. Intralogística foi um deles. Agora, sempre com soluções que superaram diversos desafios, né? Conta pra gente, Adrian, alguns dos desafios, alguns dos maiores desafios que você enfrentou atuando em logística, né? E como é que você superou esses desafios? Perfeito. Eu acho que um desafio bastante recente foi o case que a gente teve agora antes da Prime Day. Prime Day é um dos maiores eventos da Amazon, né? A gente tem 2 grandes picos no ano, Prime Day e Black Friday, e Prime Day é um evento Amazon em si. E a gente tinha um desafio de verticalizar praticamente 120 mil metros quadrados, né, com sistemas de armazenagem num período curtíssimo, né? E aí, quando a gente fala de fazer uma verticalização, não é que o centro de distribuição estava vazio, não, ele estava operando. Então, é literalmente trocar, né, a roda com o carro andando. A gente embarcou a Bertolini nesse desafio, né? O Jax e o time dele abraçaram esse desafio com a gente. E a gente está falando aí de um movimento de implementar mais de 250 mil posições de armazenagens num período de 90 dias. Né? Então, foi uma operação de guerra aí, e a gente, ao mesmo tempo, preservar a operação. Né? Manter essa operação rodando para que continuasse atendendo aos nossos clientes, né? Fazendo com que esses clientes continuassem recebendo nossos produtos, ao mesmo tempo que a gente ia criando eficiência operacional nela, ao mesmo tempo que a gente ia criando capacidade operacional, né? Para que a gente pudesse atender o grande pico nosso que era Prime Day. Então, acho que esse case, acho que sem dúvida, né, dos mais recentes, ele foi mais desafiador, porque a gente teve foram mais de 3 mil toneladas de aço, né, empregados nesse projeto. Sim, mais de 100 profissionais envolvidos, né, desde engenharia, as pessoas que fazem as montagens, e a gente teve um cronograma bastante desafiador. Né? Então, ao mesmo tempo preservando qualidade, segurança da operação e principalmente promessa para o cliente. A gente jamais poderia afetar qualquer promessa do cliente ali durante esse projeto, né? E foi um projeto de sucesso, né? A gente correu bastante, né? Foi desafiador, mas conseguimos, né, entregar aí com méritos. Eu considero também que esse foi talvez dos desafios recentes foi o mais abrangente, né? De fato, como o Adrian falou, envolveu uma equipe multidisciplinar durante muito tempo, né? Porque o desafio era o tempo, né? Nós não tínhamos segunda chance, não iríamos postergar, não teríamos a pretensão de postergar uma Prime Day da Amazon, que é um evento mundial, né? Exato. E foi desafiador por conta disso. Tivemos que usar tecnologia, tivemos que utilizar melhores práticas, inclusive aprendendo com empresas europeias as melhores práticas. Isso também fez parte do nosso trabalho. E como o Adrian falou, ficamos satisfeitos pela entrega, porque conseguimos entregar no prazo, com qualidade, que era o que todos esperavam. Exato. Inclusive tem material disso, né, Jackson, que foi produzido aí pela Bertolini. Acho que a gente depois disponibiliza também o link aí para o pessoal poder assistir e entender como é que foi esse projeto. Exatamente, bem lembrado. Assim, já estão em esse vídeo já está em todas as plataformas. A gente vai colocar aqui no link na descrição, né? A gente coloca aqui o link para o pessoal que está em casa assistir essa operação aí. Mas eu acho super bacana, porque você está falando em tecnologia e sistemas de armazenagem. Avançou muito esse segmento nos últimos anos, né? A armazenagem não é mais aquela armazenagem estática, né? Existe um crescimento do segmento, e aí veio a inteligência artificial, que o Adrien bem lembrou, vem também tecnologias diversas, vem automação, para entrar na automação. Então, assim, isso também foi um desafio, né, para o setor de armazenagem. Sem dúvida nenhuma. Assim, o setor de armazenagem durante décadas ficou bastante... eu diria que refém de armazenagens estáticas com produtos estáticos, né? O porta-pallet, que é um dos produtos que a Bertolini é pioneira no Brasil e tem centenas de clientes que até hoje procuram sistemas. E é compreensível, porque talvez para a operação seja o mais adequado, e é uma decisão muito mais técnica do que qualquer outra coisa.
Mas além do porta-pallet, tem diversos sistemas de armazenagem, como o sistema dinâmico, o sistema de carro shuttle. São sistemas que permitem aplicar a tecnologia embarcada para atender determinada característica da operação, né? Eu costumo dizer que não existe um melhor sistema de armazenagem, existe o mais adequado àquela operação. E existem, obviamente, a Bertolini no portfólio tem uma dezena de tipos de sistemas de armazenagem para adequar essas operações dos principais clientes do Brasil e da América Latina, né? Gente, olha só, a gente está falando de desafio aqui, mas tem uma coisa muito legal que eu acho que o pessoal de casa vai querer saber também. E conquistas? Conquista um projeto que foi muito bacana na carreira de vocês. Eu quero que os dois respondam também, porque assim, se todo mundo pode falar de desafio, também pode falar de conquista, de coisas positivas, né? Vamos incentivar o pessoal que está em casa. Adrian, começa com você. Conta aí uma conquista, um projeto bacana que você atuou. Não vale esse último. Não, vamos trocar o case, né? Vamos buscar um pouco na história aí. Bom, ao longo desses 22 anos aí, acho que tiveram bastante projetos, bastante desafios na carreira. Eu acho que quando você está num 3PL, num operador logístico, tem uma série de desafios, e eu acho que eu posso citar um, né, em específico aqui, que foi o projeto de automação da Puma, né? Era um cliente do Grupo Columbia, numa empresa que eu trabalhei. E veja, essa operação ela rodava de forma manual, né? Vou tentar conectar isso com um pouco com a tecnologia também, porque lá atrás, né? Estamos falando de um pouco mais de 7 anos aí. Lá atrás, esse tipo de tecnologia ainda era um pouco não tão acessível, né? Porque era bastante caro, né? Você trazer isso para o Brasil. Quando você ainda analisa ali o trade-off, né? Mão de obra versus embarcar tecnologia, tem ali um certo, né? Uma avaliação ali para a mão de obra ainda. Mas esse case em específico aconteceu em São Paulo. A gente decidiu migrar essa operação, né, de uma operação manual para uma operação com automação. Então, o que acontecia? Tinha funcionários, né, que trabalhavam nessa operação. Era um nível de granularidade interessante também, né? A gente está falando ali da Puma Sports, né, que você tinha vestuário, calçados, acessórios. Então, um mix de produtos, né, com uma certa complexidade. E a gente decidiu importar um modelo que eles operavam nos Estados Unidos, né? Esse modelo nos Estados Unidos, eles usavam já uma automação que trabalhava intra-peak mode, né? Ou seja, essa automação ela trabalhava dentro do picking, né, em diversos níveis do mezanino. Decidimos aportar essa tecnologia para o Brasil. E o grande desafio era como que a gente atualiza, né, essa mão de obra para que ela consiga trabalhar e ter interação com essa automação. Né? Primeiro ponto de vista, né, quando a gente traz um projeto desse para o Brasil, para uma operação que ela não é automatizada, gera um certo receio na operação. Então, a operação, né, quem está ali no dia a dia acompanhando a operação, normalmente fica um pouco receoso. Poxa, né, o que vai acontecer aqui? Vai mudar tudo? Vamos reduzir pessoas? Enfim. E o nosso intuito ali era conseguir aumentar a produtividade, conseguir aumentar, né, a vazão de produtos ali do centro de distribuição, conseguir atender um pouco mais esse cliente de forma rápida. E aí, trouxemos automação, né? Adquirimos essa automação, fizemos a implementação e aí o desafio em si não foi botar essa automação para rodar, mas foi sim trazer essas pessoas para que elas tivessem interação com a automação, né? Então, acho que um dos meus desafios foi, eu fui até os Estados Unidos, né? Eu fui entender como essa operação funcionava lá, como que as pessoas tinham essa interação, né? Como que elas executavam o picking, como que era a interação automação, homem-máquina, para que eu pudesse trazer um pouco para o meu pessoal, né? Eu era gerente dessa operação, como eles deveriam lidar com aquilo. E eu acho que a grande mensagem, né, que eu acho que foi a grande virada de chave, é o quanto eles tinham a oportunidade de aprender com algo que hoje, nos dias de hoje, é mais comum. Então, essas pessoas entenderam que ter a sensibilidade de trabalhar em algo que já tem um embarque tecnológico maior, traria para eles um conhecimento diferenciado, né?
com isso a gente conseguiu fazer com que as pessoas se integrassem verdadeiramente, né, a essa automação, tivessem o zelo, o cuidado e o interesse, a curiosidade de aprender mais, né? Foi então que essa operação virou um dos grandes cases, né, desse operador logístico. Eu tive a oportunidade, na época, até de dar uma entrevista para uma revista também, né, falando um pouco de como que funcionava, e a gente conseguiu trazer a operação para grandes sínteses, né? Então, melhora de índice de produtividade em torno de 40%, a gente conseguiu melhorar ali índices de inventário, né, que era de 64% para quase 100% de acuracidade por conta dessa automação, e erros também que reduziram drasticamente a quase zero. Então isso demonstrou que não só apostar na tecnologia, na automação, mas trabalhar as pessoas para que elas entendam e consumam isso da forma adequada era a virada de chave do negócio, né? Então acho que esse foi um bom case que eu acho que marcou minha vida, né? Principalmente por ir lá entender como que funcionava nos Estados Unidos toda essa operação, entender a interação dessas pessoas. Até gravei vídeos, né, para poder trazer, né, para os funcionários aqui no Brasil. Falei, como que o pessoal trabalha lá, eles têm, né, esse domínio, têm a interação, e conseguir converter efetivamente a operação para um case de sucesso aqui no Brasil. Um grande desafio que depois vira a melhor prática para todo o restante do time. Exatamente. Eu poderia... Bom, nós tivemos, do seu ponto de vista pessoal, acho que tivemos todos um grande desafio que foi a pandemia, né? Como conviver... Foi logo ali, como, né? E como superar aquele momento muito difícil para toda a humanidade, né? Crescemos muito com isso, né? Sem dúvida nenhuma, todos aprendemos e nos reinventamos em todos os aspectos. Um desafio recente também, eu sou gaúcho, então lá no sul nós sofremos com um período de enchente, com uma grande enchente que foi uma tragédia para a região sul, que também nos colocou à prova toda a capacidade de resiliência do povo gaúcho e de todos que foram afetados, né? Eu tive a minha família afetada por essa tragédia, e isso tudo nos deixa mais fortes, né? Agora, olhando do seu ponto de vista profissional, eu diria que há 3 anos atrás, quando eu chego a Bertolini, encarei como um desafio muito grande nós tratarmos a área de serviços da maneira com que entendíamos que devia ter em termos de protagonismo. Quando a gente fala de serviços na intralogística, nós estamos falando de proporcionar segurança e disponibilidade. Num país que está aprendendo agora que segurança é um investimento e não um custo, você proporcionar soluções de segurança e disponibilidade com essa interpretação de que não é um custo, é um investimento, é algo bem desafiador, porque significa quebrar alguns paradigmas, né? E fico muito feliz de ver o resultado disso, passado 3 anos, né? A área de serviços é uma área que cresce exponencialmente na Bertolini, grandes clientes, grandes cases que nós acabamos ajudando, né, contribuindo para que tivesse mais segurança na operação, mais disponibilidade na operação. Então, considero que foi um desafio bastante interessante que nós ainda não está 100% concluído, eu acho que nunca teremos um ponto de corte, né? É algo que é vivo, muito dinâmico, mas implementar essa área, né, de maneira robusta, para que ela represente um protagonismo dentro do negócio, foi um grande desafio, está sendo um grande desafio para mim como profissional, né? Até porque, bem lembrado por você, serviço sempre pressupõe o cliente no centro das decisões e das discussões, né? E aí gera até um embate com aquilo que é o melhor entre o negócio, né? O ponto bom para o negócio e o ponto bom para que o cliente seja visto como... o problema dele é personalíssimo, né? Você olhar para aquilo como uma coisa única, né? E proporcionar experiência, né? Como você falou de segurança realmente é uma coisa que eu acho que depois dos eventos que você citou, por exemplo, extremos climáticos, é uma coisa que todo mundo está se preocupando hoje em dia. É verdade, né? E eu fico muito feliz de perceber em rodas de conversa com outros profissionais, executivos da área, que a segurança, talvez um pouco forçado também por esses episódios que nós tivemos que passar, a segurança passou a ser vista de outra maneira. Ter uma operação segura passou a ser inegociável com algumas companhias, e é ótimo que isso que seja pensado dessa forma, né? Que a segurança seja entendida como um investimento e não como custo.
E aí, bom, resta às empresas provedoras de soluções em segurança e disponibilidade se adaptar a isso e entregar o que há de melhor ao mercado. Com certeza. Gente, olha, Adria, eu queria que você comentasse um pouco aí como você vê o papel do líder na transformação do setor logístico. Acho que todo mundo tem né, todo mundo tem esse calcanhar de Aquiles, porque liderança tem pontos de entendimento distintos, mas como é que você vê isso? Você que atuou em segmentos tão distintos, né? Legal, excelente ponto, Andréa. Eu acho que a liderança hoje, ela tem que estar, primeiro ponto, bastante atualizada com o que o mercado está oferecendo e conseguir traduzir isso, né, para as equipes, para as empresas, né, no intuito de dividir conhecimento. Eu acho que o papel de liderança ele é um papel extremamente importante no setor de logística, porque você trabalha diretamente com pessoas e agora muito mais com tecnologia, inteligência artificial, machine learning, e você tem que propagar isso para que as equipes consigam ter acesso, para que as pessoas consigam ter interesse e entender o quanto isso pode impactar a vida delas positivamente. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, eu acho que a gente vive num mundo bastante dinâmico, né? Então acho que o líder ele precisa ser empático, né? Ele precisa entender o papel dele ali como uma pessoa que está sendo seguida, uma pessoa que está sendo observada, está sendo assistida, e tende a dar exemplos bons e ruins, né? Então eu acho que o filtro para que você consiga transmitir, né, papéis e responsabilidades claramente, você consiga transmitir, né, a estratégia da empresa, a estratégia do mercado, para que aquelas pessoas consigam acompanhar, né, o volume, a necessidade das empresas, ele é crucial, né? Então, cada vez mais a gente, né, quando a gente fala de liderança, a gente vem vendo o papel do líder de forma estratégica, ao mesmo tempo um papel desafiador, porque você tem que estar muito atualizado ao mercado, sem deixar, obviamente, de perder, sem perder a empatia, sem perder a autoridade em si de conseguir transmitir, conseguir dividir com as pessoas aquilo que o mercado está pedindo, aquilo que os seus clientes estão pedindo, né, aquilo que o mercado tem buscado para que evolua a logística como um todo, no país e no mundo de forma geral. Me parece que bom, você deu uma aula aí de liderança, né? Mas me parece que um desafio muito latente das lideranças atuais, que em algum momento atuaram como pessoas que davam diretrizes, né? Durante muitos anos da nossa vida convivemos com lideranças e nós também fomos forjados a sermos pessoas de dar diretrizes. Isso não vai mudar nunca, né? A liderança tem essa responsabilidade. Agora, desenvolver capacidade de comunicação para engajar pessoas talvez seja um dos maiores desafios da liderança hoje em dia, né? A informação está tão plural que você conseguir engajar pessoas, se comunicar bem, ter habilidades humanas como a empatia, é um grande desafio, né? É muito mais do que dar uma diretriz correta, dar uma direção correta para o seu time, né? Você conseguir fazer com que todos estejam engajados, olhando para o mesmo lugar e de maneira uníssona, não é uma coisa muito simples, não. Isso você esbarrou numa parte muito interessante, porque comunicação é a base né, a comunicação, a transparência é a base das relações, né? E hoje em dia nunca se falou tanto em networking, né, gente? Networking hoje é a palavra da vez. Antes a gente eu acho que networking sempre foi uma questão importante para todos nós, mas ao longo dos anos isso se transformou naquilo que faz a diferença entre você fechar um negócio e você também perder um negócio. Né? Faz todo sentido, porque não há networking sem a capacidade de comunicação, né? Sim. E existem cada vez mais profissionais dedicados a compartilhar melhores práticas de comunicação, não só para a liderança, mas para as equipes multidisciplinares. E eu acredito muito que muito além de skills técnicos que toda liderança precisa, obviamente, desenvolver, estudar muito, Sim. se preparar tecnicamente. Esses skills humanos, né, que dialogam com a comunicação, com a capacidade de se comunicar bem, eu diria que hoje talvez seja um dos maiores
objetivos de um líder, pelo menos no meu entendimento, deva ser ele saber se comunicar bem. Olha, aproveitando que você já está comentando aqui com a gente, queria que você falasse, do seu ponto de vista, na sua experiência profissional, né? Quais são as principais tendências e inovações que você enxerga no setor logístico hoje? Ou intralogística, se você quiser trazer um pouquinho mais nichado. Eu acredito que não há como nós desassociarmos alguns temas que são muito latentes, né? Por exemplo, a automação e tecnologia, a tendência de cada vez mais termos centros de distribuições automatizados com tecnologia embarcada. Eu não sei mais afirmar se isso é uma tendência ou já é uma realidade que todos deveríamos só não discutir mais se vamos fazer e sim quando faremos, né? Exato. Porque a tecnologia me parece ser algo como automação em centros logísticos, né? Me parece que um tema como sustentabilidade é uma tendência de cada vez mais as empresas entenderem a importância de dar atenção a esse tema, né, de maneira prática, né? Nós temos nós temos o Jefferson Bertolini, que é nosso CTO, que fala muito a respeito disso, né? Nós temos que ser e parecer ser. Não adianta termos ótimas práticas de governança, ótimos textos escritos a respeito de sustentabilidade, se não tivermos ações práticas que sustentem isso de fato, né? Então, sustentabilidade, inteligência artificial, a própria automação, são tendências que me parecem ser... a condição é quando iremos implementá-las e não se iremos implementá-las. Eu acho que também tem uma questão que é o quanto o Brasil está receptivo a essas soluções, a esses recursos, né? Nós estamos vendo uma transformação, né? Passamos por transformações de diversos níveis, da transformação industrial à transformação digital, e vemos em constantes transformações. O nosso país carece de evoluir de maneira mais rápida em alguns temas, sem dúvida nenhuma. Quando nós visitamos e temos a oportunidade de conhecer empresas europeias, participar de feiras fora do Brasil, feiras especializadas no segmento de intralogística, fica mais evidente o quanto nós estamos ainda aquém, né? Mas também cabe a nós, lideranças do segmento, empresas que norteiam o segmento, contribuir para isso, né? Através de melhores práticas de gestão, através de ações, de fato, que a comunidade entenda que é uma boa direção, né? E você, Adrian, o que você pode falar sobre tendências, sobre inovações que você enxerga no setor? Legal. Pegando um pouco o gancho do Jackson aí, hoje a gente tem, o Brasil principalmente, ele tem condição de ter muito acesso já à tecnologia, seja no nível de automação, seja no nível de inteligência artificial. Isso, alguns anos atrás, era um pouco mais difícil, né? Você tinha que importar muita tecnologia. Hoje a gente tem empresas aqui que já estão muito bem engajadas, estão muito bem sedimentadas, né, na tecnologia. Então, as empresas brasileiras, né, principalmente na área de logística, têm condições de acessar isso, né? E falando um pouco de tendência e inovação, vou falar um pouquinho também aqui da Amazon. Nós temos um princípio de liderança lá que chama Invent and Simplify, né? Simplificar e inventar. Na Amazon a gente não tem uma área de inovação. A inovação ela precisa estar em todas as áreas, né? Então a gente lá tem condição de permitir com que as áreas busquem inovação e simplifiquem as coisas, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente busca, né, trazer tecnologia, busca trazer inteligência para tudo aquilo que a gente faz, né? Sempre olhando em servir melhor o nosso cliente, ao mesmo tempo que a gente toma um certo cuidado para não fazer ciência de foguete, né? Senão a gente gasta um caminhão de dinheiro às vezes e não traz o resultado esperado. Então, por isso que a gente chama de Invent Simplify, porque tem algumas coisas que você consegue simplificar. E simplificar também é inovação, né? A gente simplificar um processo, a gente simplificar uma tomada de decisão, que às vezes até uma tomada de decisão mais estratégica, ela consegue nos dar aí velocidade para que a gente consiga inovar em como fazer isso. Então, quando a gente olha para a tendência, né, de novo, eu acho que automação, né, ela tende a ser algo cada vez mais expressivo no meio da logística hoje em dia, porque a gente tem aí realmente um acesso à mão de obra cada vez mais limitado. Tem regiões no Brasil que sofrem um pouco mais com isso. Você pega Extrema, por exemplo, é um lugar extremamente complexo de você adquirir mão de obra ali. Então, você tem que começar a apostar um pouco mais em tecnologia.
E tendência, com certeza, quando você fala de dados, né? Quando a gente, para tomada de decisões, a tendência é realmente a gente olhar sempre para dados, em como que a gente consegue criar, né, ambientes que esses dados converjam para informações importantes e permitam, né, os líderes a tomarem decisões, guiarem as equipes e as pessoas conseguirem também ajustar o seu negócio, ajustar o ponteiro do negócio. Então, acho que basicamente esses principais pontos hoje norteiam, né, quando a gente fala de tendência e inovação que a gente tem aí no Brasil. Olha, a gente está falando aqui de um assunto super interessante, mas a vida da gente hoje não é só trabalho, né? A gente estava tocando no assunto de pessoas, o quanto as pessoas são importantes em mover os negócios, né? Em networking. Mas como é que vocês fazem para conciliar, então, essa vida de profissional da logística, que a gente sabe que tem coisa que não tem hora marcada? E conciliar a vida pessoal mesmo. O Jackson acabou de compartilhar aqui que teve um momento um momento de drama, né, na sua vida com relação ao evento climático no Rio Grande do Sul, né? E assim, as coisas tendem a se repetir algumas vezes, né? Como é que foi? Como é que é conciliar a vida profissional que nos exige tanto hoje em dia com a vida pessoal, com tantas novas demandas que a gente tem? Acho que o dia que nós tivermos uma resposta assertiva para essa pergunta, nós resolvemos grande Exato. parte dos nossos problemas, né, André? De fato, não é algo simples, né? Alguns segmentos, especialmente na logística, e eu percebo isso passado alguns anos, é um segmento que exige muita disponibilidade dos profissionais, né? Nós temos operações vivas em que as operações estão mudando meio à operação, né? Exato. Trabalhando 2 turnos, 3 turnos, operando 24/7. Isso nos traz para o back-office uma necessidade de termos profissionais disponíveis, né? Quanto custa essa disponibilidade, né? Obviamente, não se pode negligenciar a saúde, família, né, como a base de tudo. Mas eu acredito que que não tem uma única resposta para isso. Acredito que é um somatório de ações que todo profissional precisa, obviamente, cuidar, né? E para que possa estar disponível e estar bem fisicamente, mentalmente, para poder entregar o seu melhor, né? Claro que eu acredito muito no estudo, no autoconhecimento, né? Isso faz parte também de uma descoberta pessoal, né? Do que realmente mais afeta, em quais momentos nós estamos mais aptos a desenvolver novos projetos. Então, se conhecer me parece ser algo muito importante para poder garantir se não garantir, pelo menos dar uma boa linha de conseguir conciliar essa vida agitada profissional com as suas necessidades humanas, né? Físicas, etc. Eu acredito muito em estudar, em ler, em aprender. Eu acho que esse é um combustível que ajuda muito a driblar esses momentos mais difíceis para poder conciliar, né, a vida pessoal com a vida profissional, né? Um autoconhecimento, uma leitura, buscar seus próprios gatilhos, pontos de fuga, né? Agora, claro, sem negligenciar a saúde, família. E é uma equação bem difícil de resolver, né? Totalmente, né? Totalmente. Por exemplo, ao longo desses 22 anos aí, 10 anos eu tenho sido suportado muito pela minha esposa, né? Inclusive mandar um beijo para a Andresa aqui, né? Que sempre me suportou ao longo desses 10 anos, porque realmente é uma rotina complexa, né? O Jackson falou do evento, né, que teve no Rio Grande do Sul. Eu fiquei praticamente 3 meses lá, porque nós temos um centro de distribuição no Rio Grande do Sul. Ele ficou cheio d'água. E nós tivemos que refazer praticamente ele do zero, né? Então eu fiquei muito tempo fora de casa, né? Isso mexe bastante com a rotina da gente, né? Consome muito, né? Então acho que a família, né, é um ponto que a gente tem que se apoiar bastante para a gente conseguir equilibrar um pouco esses pratinhos. Acho que também estudar, entender como que o mundo está se movimentando para que você tenha a paz mental de entender, né, como que as coisas se encaixam. E obviamente também cuidar da saúde, eu acho que isso é fundamental, porque tem um certo período na vida da gente que eu acho que a gente dá um gás a mais, né? E é o momento certo mesmo para a gente buscar as coisas, mas você tem que saber
saber equilibrar um pouco, né? Tem que ter um life balance aí adequado. Senão a gente acaba, né, criando rupturas, né, seja internas, né, familiares ou no próprio ambiente de trabalho. Mas o equilíbrio, eu acredito muito no equilíbrio, tento buscar muito o equilíbrio. Não é fácil, porque são muito pratinhos para equilibrar. Mas eu acho que se apoiar numa boa rede, né, de pessoas, profissionais, família, eu acho que isso ajuda bastante a enfrentar esses desafios. Gente, a gente sempre é inspirado por alguém, né? Por algumas personalidades, seja do nosso segmento, seja da vida mesmo, né? Agora, e vocês querem inspirar outros profissionais? Vocês acham que vocês inspiram? Vocês acham que vocês querem deixar um legado? Pensam nisso ou não? Eu penso muito, né? Eu acho que toda liderança pensa. Se não está pensando, deveria pensar. Porque talvez o nosso maior legado seja, de fato, o que a gente vai deixar de exemplos e de conquistas com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos. E profissionalmente, eu procuro me desenvolver cada vez mais para justamente agregar valor às pessoas ao meu redor e para que elas também possam se desenvolver. E aí nós entramos numa uma grande rede de ganha-ganha, todo mundo está ganhando com isso, que todos estamos nos desenvolvendo, né? E eu acredito muito que deixar um legado também tem a ver com a nossa capacidade de ter esse equilíbrio que o Adrian mencionou, né? Aliás, também preciso mandar um beijo à minha esposa Vivian, porque ela também ajuda a manter esse equilíbrio familiar. Mas sem dúvida nenhuma, a liderança que entende que inspirar profissionais é o seu desafio, talvez um dos principais, ela vai se preparar para isso, né? E eu também, obviamente, me inspiro em muitos profissionais. Na própria Bertolini mesmo, nós temos profissionais, colegas altamente inspiradores assim, no dia a dia. Aprendo muito tecnicamente, mas em outros aspectos também, né? Nós temos nosso diretor de negócios na Bertolini, Francisco Bertolini, é uma pessoa que é altamente inspiradora, assim, uma pessoa que tecnicamente conhece muito sobre as nossas soluções, a maneira com que ele trata as relações humanas também é uma liderança super inspiradora. Então, se você tiver o cuidado de olhar a quem inspira e também deixar um legado para inspirar, eu acho que você está fazendo um bom papel como líder, né? Exato, exato. Eu lembro muito de uma frase que meu pai me dizia, que era, né, aquela velha máxima: você tem que ser um ser humano melhor a cada dia. Mas ele adaptou e falou assim: você tem que ser um ser humano melhor a cada dia, não melhor do que os outros, mas para os outros, né? Então, essa frase, né, eu carrego ela ao longo da minha vida e eu acho que isso eu emprego na minha vida profissional também, né? Quando a gente tem condições, né, de inspirar, de trazer experiência, dividir experiência para que as pessoas melhorem, para que as pessoas consigam crescer, consigam ter inspiração, consigam ter resultado, eu acho que a gente vai formando o nosso legado, vai deixando um pouquinho da gente nas pessoas e isso constitui uma forma de caminhar, uma forma de deixar inspiração, uma forma de ir criando a tua história, né? Então, um pouquinho do que eu acredito aí e que eu aprendi com meu pai lá atrás também. Eu estou vendo assim, olha, os dois estão ligados a tecnologias, a soluções muito concretas, né? O caso Bertolini, a parte de armazenagem, você também com vários elementos da logística, é tudo muito concreto. Mas no discurso dos dois, as pessoas, a melhor gestão das pessoas, né? A melhor condução e inspiração está bem consolidado, né? Que as pessoas que movimentam as coisas. Então, assim, a gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas eu gostaria que vocês deixassem um recado mesmo, com base nessa inspiração de pessoas, do melhor conciliar a vida profissional com a pessoal, que vocês deixassem um recado aqui para os profissionais que estão nos escutando, que estão nos assistindo também, para que eles se inspirem, para que eles passem a ter atenção nesse quesito, sabe? Que pessoas são a base de tudo isso, mesmo atuando em coisas tão concretas, né? Como as soluções de automação, que aparentemente você tira a pessoa do radar, né? André, antes de falar um pouquinho sobre esse recado final, eu queria fazer uma justiça aqui. Nós falamos do projeto
o grande projeto que temos em parceria com a Amazon. E é ruim você nomear pessoas porque você eventualmente pode esquecer de alguém, né? Mas eu queria fazer um reconhecimento porque há quem diga que reconhecimento e canja de galinha Fazem não mal a fazem mal a ninguém. ninguém. E nós tivemos duas pessoas muito importantes nesse processo do projeto, né? Que é o Sim. Israel Schmidt, nosso gerente de contas estratégicas da Bertolini, o Ezio, né? O ESO, Tecnicamente exatamente. muito atuante. Então, são pessoas que conduziram, desde o início do projeto, o projeto que nós falávamos há pouco sobre case, né? Uhum. Mas, olhando para esse ponto de vista, né, de reconhecimento, me parece que se eu pudesse aqui ter a presunção de dar uma dica aos jovens que estão entrando no segmento, no nosso segmento de logística e intralogística, é que tenham disponibilidade, estudem muito tecnicamente, mas não negligenciem as habilidades humanas de comunicação, empatia, de liderança. Talvez se há 25 anos atrás, na minha carreira, alguém tivesse falado a respeito de como eu deveria ser, e se eu tivesse cuidado para esses aspectos de liderança, comunicação, Sim. empatia, lá no início da minha carreira, hoje talvez eu seria um profissional melhor. E tem muitos jovens entrando no nosso segmento todos os dias, né? Então, se esses jovens tiverem disponibilidade, interesse em estudar muito, é uma área muito dinâmica, que requer muito estudo, como o Adrian falou, né? Muito viva, mas não negligenciando essas habilidades, esses skills humanos. Eu acredito que esse profissional vai chegar no mercado dando show aí e fazendo o que realmente se espera de um segmento tão importante para a nossa sociedade, né? O segmento de logística, ele é essencial para o nosso dia a dia, né? Exato. Eu acho que um recado que dá para deixar para a geração que está vindo, esses jovens que estão entrando no mercado, criem conexões reais, né? Criem conexões verdadeiras, porque hoje a gente tem, né, um artefato gigantesco de tecnologia para você consumir, internet, redes para você se conectar, mas criem conexões reais, que são as conexões humanas. Isso eu acho que vai fazer uma grande diferença. Busquem mentores aos quais vocês se inspiram, né, para adquirir conhecimento real, o conhecimento da vida real, e ter progressão, né, na vida, né, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu acho que isso continua sendo uma grande chave importante para todo mundo que quer crescer, todo mundo que quer entender melhor como é que funciona o mercado e progredir, né? Carreira ou na vida. Então, as conexões reais, né? Conexões humanas, elas são fundamentais. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que foi muito interessante conhecer a integração, né, nos projetos que vocês atuaram juntos, entender melhor o ponto de vista de cada profissional sobre a vida, sobre logística mesmo, né? A gente não pode dissociar mais o profissional do pessoal. Eu gostei muito de ouvi-los sobre isso. Eu tenho certeza que você aí em casa também gostou muito de ouvir a experiência desses dois profissionais. Foi uma honra ser a host desse episódio. Espero que vocês tenham gostado muito. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Espero que tenham sucesso em suas carreiras. Espero que também possam inspirar outros profissionais de logística para que eles queiram também trabalhar na Bertolini, queiram também trabalhar na Amazon, né? São dois ícones aí da logística nacional. E então, meu muito obrigada também em nome do grupo Painel Logístico, que é o realizador dessa série incrível, né, desse podcast. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Só mais um lembrete: curte, compartilha, comenta, compartilha com os teus amigos profissionais da área de logística. Eu tenho certeza que eles vão adorar esse episódio. Eu gostei. Vocês não gostaram? Não foi muito legal? Muito bacana, André. Todo mundo gostou. Eu tenho certeza que você também gostou. Nos acompanhe nas principais redes sociais: LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram e também nos principais streamings, o Spotify, o Apple, o Amazon, né? Vamos prestigiar. E muito obrigada e até o próximo episódio.